Amém? Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Vamos orar ao Senhor. Uma pequena palavra de oração. Nosso Pai, nós te agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus, por esse dia que passamos, pela Tua graça abundante sobre nós, pela obra perfeita, eficaz, definitiva, consumada pelo Teu amado Filho Jesus lá na cruz, sem a qual, Senhor, nós não poderíamos estar na Tua presença. Obrigado, porque não é na nossa dignidade, mas na dignidade do Teu Filho, naquilo que Ele fez em obediência à Tua santa vontade, é que o Senhor nos fez aceitáveis a si mesmo. Obrigado, porque é o sangue do Teu Filho que nos cobre e nos purifica de todo o pecado e apazigua a Tua ira, Senhor. É o sangue do Teu Filho precioso que nos dá a segurança de que nele somos família de Deus, somos templo do Teu Espírito, somos noiva do Senhor Jesus, que tem se preparado para a volta do Teu amado Filho. E é nesta esperança, Senhor, que temos aberto este precioso livro de Apocalipse, para que o Senhor revele a si mesmo a Tua vinda, Senhor, que se aproxima. Nesta noite nós rogamos ao Senhor que o Senhor nos dê corações atentos ao Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria no falar, no ouvir, para que a Tua palavra nos julgue, Senhor, para que a Tua palavra faça tudo aquilo que lhe apraz em nós, para a honra e glória do Teu nome. Esta é a nossa oração, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Na última reunião nós iniciamos o capítulo 16 e nós nos atentamos para alguns elementos, especificamente do versículo 1, esse versículo que nós lemos aqui. Então nós nos voltamos com a ajuda do Senhor para vermos de quem é esta grande voz que é mencionada aí no verso 1. E também nós vimos outros textos de Apocalipse que usam esta mesma expressão, uma grande voz, para construirmos assim um quadro e vermos a que está comparado essas taças da cólera de Deus. Então nós vimos alguns versos de Apocalipse quando é mencionada essa expressão grande voz, para se referir, por exemplo, à vinda do Senhor. Nós vimos também que é utilizada essa expressão grande voz no contexto da abertura do livro dos selos. Nós vimos que essa expressão grande voz fala também de o diabo sendo então derrotado e lançado, precipitado dos ares à terra. Então, essa expressão grande voz está associada a algumas realidades espirituais, e são realidades espirituais muito preciosas, são realidades espirituais muito elevadas. E aí, quando nós vemos o Espírito de Deus tomando essa expressão e utilizando aqui no que é concernente às taças da cólera de Deus, que é a consumação do juízo de Deus, nós podemos entender que o juízo de Deus, a sua consumação, é igualmente elevado, igualmente importante, igualmente belo, santo, justo,
puro e verdadeiro. Então, esse foi o quadro que nós vimos na nossa última reunião. Hoje, nós vamos aqui, a partir do verso 2, olhar especificamente essas taças da ira. Então veja aí no verso 2, que é dito assim: saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e os homens, portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então, primeira pergunta: onde foi derramada essa primeira taça da ira de Deus? Que é a consumação do juízo de Deus. O juízo de Deus começa na abertura dos selos, que você tem as trombetas, e agora isso evolui para as taças, onde então é consumado. Para que os irmãos entendam isso, basta nós lermos ali o verso 17 desse capítulo, que diz assim: então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar. Olha aí, veja aí, e saiu grande voz. E grande voz aparece no início e aparece no final para dizer o que? Feito está. Ou seja, está consumado. A ira de Deus está consumada. Feito está. Então essas taças são a consumação do juízo de Deus. Então, onde foi derramado? Na terra. Mas especificamente na terra, nos homens que estão na terra. Não é? É isso que lemos aí? E que homens são esses? Aqueles homens que são portadores da marca da besta, que são adoradores da sua imagem. Ou seja, são todos aqueles homens que não têm o Espírito de Deus. Aliás, uma convicção que tenho é que na consumação do juízo de Deus, a convicção que eu tenho pela leitura dos textos, é que o povo de Deus já não estará mais aqui. É verdade que em grande parte da tribulação a igreja ainda estará aqui, mas uma convicção que tenho é que no derramar das taças, o povo de Deus já terá sido arrebatado. Então quem sofre esse flagelo são os homens que são portadores da marca da besta, que são adoradores da sua imagem, ou seja, são homens que não se renderam ao Senhor, que não se submeteram à sua palavra. E, aliás, irmãos, eu acho que é até interessante, então nós agora estamos vendo que foi derramada sobre esses homens a taça e lhes sobrevieram úlceras malignas. E é importante nós falarmos dessas úlceras malignas partindo de outros textos bíblicos. Eu gostaria de convidar os irmãos para nós irmos lá em Deuteronômio. Vamos abrir as nossas Bíblias. Deuteronômio, capítulo, deixa eu ver aqui, 28. Capítulo 28 de Deuteronômio. Nós vamos ler o verso 15 inicialmente, para entendermos o contexto. Todos já encontraram? Deuteronômio, capítulo 28, verso 15. É dito assim: será porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os teus mandamentos e os teus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Obviamente, aqui o Senhor está falando a Israel. Então o Senhor fala, antes do verso 15, a partir do verso 1, ele profere bênçãos. Olha, se vocês ouvirem os meus mandamentos, se vocês se atentarem para a minha palavra, vocês serão abençoados. O Senhor vai proferindo bênçãos. Contudo, ele fala: se vocês não derem ouvidos à minha palavra, aos meus mandamentos, então virão maldição sobre vocês.
O que eu quero pegar aqui com os irmãos é o princípio. Qual é o princípio? Rebeldia. Não ouvir, não se submeter à palavra do Senhor. Esse é o princípio que eu quero pegar aqui do contexto que estamos lendo em Deuteronômio 28. Agora vamos avançar para mais um verso aí, o verso 27. O Senhor te ferirá com úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com prurido, de que não possas curar-te. Lembre-se que lá em Apocalipse é chamado de úlceras perniciosas, malignas, mas são todos termos utilizados aí nas mais diversas traduções. Mas maligno é que não pode curar, que não tem cura, que não se fecha. São essas úlceras que o Senhor está se referindo aqui para o povo, dizendo: se vocês não se submeterem à minha palavra, se vocês forem rebeldes ao meu falar, então virá contra vocês. Então o povo do Apocalipse, claro que aqui o Senhor está falando ao povo de Israel, mas em Apocalipse o que está acontecendo, irmãos? Essa taça da ira de Deus está sendo derramada numa escala global, sobre todos aqueles homens que foram rebeldes ao falar do Senhor e preferiram se submeter ao falar do diabo, do dragão, da besta, porque eles são aqueles que têm a marca da besta e que são adoradores da sua imagem. Então eles não se submeteram à palavra do Senhor. Então os irmãos veem a conexão desses dois textos como um princípio. O juízo de Deus com relação a essa primeira taça está se referindo à rebeldia dos homens, à rebelião dos homens. E eu quero avançar com os irmãos um pouco mais nesse aspecto. Irmãos, vamos voltar rapidamente em Apocalipse 16. Vamos ler o verso 11. Diz assim: e blasfemaram do Deus dos céus por causa das angústias das suas úlceras que sofriam. E veja aí, e não se arrependeram das suas obras. Rebelião. Os homens foram então castigados com estas úlceras na sua carne, no seu corpo, e mesmo assim eles não se arrependeram das suas obras, antes blasfemaram contra o Deus dos céus. Irmãos, rebelião na palavra de Deus, ela é comparada ao quê? Ao pecado de feitiçaria. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 18. O contexto é mais ou menos assim: rebeldia é como pecado de feitiçaria. E rebeldia, para nós, numa linguagem do Novo Testamento, a gente sabe, antes de eu entrar nesse ponto do Novo Testamento, a gente sabe que representa feitiçaria. Feitiçaria é o quê? É um contato direto com demônios, né? Você tem aí na Bíblia os feiticeiros, os necromantes, são todos pecados abomináveis diante de Deus, porque são coisas relacionadas a demônios. Então Deus compara a rebelião do coração dos homens como um pecado de feitiçaria. E aí, vindo para o Novo Testamento, eu gostaria que os irmãos abrissem em Atos capítulo 7. Nós vamos ver o grande problema da rebelião. Eu vou pedir ao irmão que leia Atos capítulo 7, verso 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis.
Então aí, no contexto, é Estevão que está falando, cheio do Espírito Santo, nós não podemos perder esse detalhe. Quem fala é o Espírito Santo por intermédio de Estevão. O que ele está falando? Homens rebeldes, homens de dura serviço. Vocês sempre, e aqui é um ponto que eu quero chegar, vocês sempre resistem ao falar de Deus. Rebeldia, então, irmão, significa o quê? Resistir ao falar do Espírito Santo. Rebelião significa resistir ao falar do Espírito Santo. São esses homens que estão sendo julgados, estão sendo alvo da ira de Deus. Todos aqueles que não quiseram se submeter ao falar do Espírito de Deus. Irmãos, qual é a missão do Espírito de Deus sobre a terra? Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se os homens são rebeldes ao falar desse Espírito Santo, então o seu coração já é um coração corrompido por natureza. É o que está lá em Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 3, né? Em termos práticos, é o que nós temos visto hoje. Os homens afrontando a palavra de Deus, os homens fazendo chacota com a palavra de Deus, os homens vilipendiando tudo aquilo que é símbolo da palavra do Senhor. A gente vê aí, irmãos, nas passeatas, nesses protestos, né? O quanto as pessoas usam a figura de Cristo de uma forma vexatória. Essa é a rebeldia que está no coração. O homem não quis se submeter ao falar do Senhor. Antes ele preferiu o quê? Toda sorte de pecado. Ele preferiu dar voz, ouvidos à sua carne, ao falar do diabo. Essa é a grande realidade que nós temos vivenciado hoje. E nós podemos perceber isso. Eu já vou terminar essa primeira taça, mas falando em termos práticos, quando a gente vê que o homem tem perdido toda a noção de submissão à autoridade. Nós estávamos conversando, o irmão falando que viu uma notícia de que num julgamento o acusado se levantou e bateu no juiz, agrediu o juiz. A gente vê nos lares os filhos se rebelando e agredindo os pais. Nós vemos nas empresas os empregados agredindo verbalmente, né, os seus patrões, os seus senhores. Então o homem perdeu qualquer noção de submissão à autoridade. Em Romanos capítulo 13 fala que toda autoridade provém de Deus. Na questão governamental também, na verdade, hoje, embora as pessoas estejam decepcionadas com os políticos, principalmente no Brasil, isso nunca deu autorização para que essas pessoas ofendessem esses políticos. O Senhor nunca autorizou isso, que fizessem chacota dos políticos, porque mal ou bem eles são autoridade. Então, em todas as esferas, o homem perdeu contato com essa noção de autoridade. Significa o quê? Rebeldia, rebelião. Então vem as úlceras. As úlceras, elas são um símbolo, assim como a lepra na palavra de Deus, ela é um símbolo de rebeldia. Quando Miriam se revoltou contra a autoridade de Moisés, o que saiu dela? Uma lepra na testa, porque lepra é símbolo de rebeldia. E em Levítico, quando fala dos procedimentos sacerdotais, saiu uma úlcera na pessoa. O sacerdote tinha que examinar aquela úlcera. Se ela continuasse branca, se os pelos que ficam sobre a pele ficassem esbranquiçados, era lepra. E aquela pessoa deveria ser considerada impura. Mas tudo começava onde? Na úlcera que vinha. Então, úlcera está relacionada a uma praga que é decorrente da rebelião, da rebeldia do homem, que é o que nós estamos vendo na primeira taça que é derramada. E é derramada sobre a terra, mas especificamente sobre os homens. Ela se diferencia um pouco, irmãos, daquela praga muito semelhante que foi no Egito,
Porque no Egito não foi somente o homem, mas todos os animais também ficaram cheios de úlceras. Mas aqui em Apocalipse, somente o homem é julgado nessa primeira taça que é derramada. Então vamos voltar lá para Apocalipse agora, vamos para a próxima taça, verso 3. Pedir ao irmão que leia, por gentileza. O segundo anjo derramou a sua taça para dentro do mar, e este se tornou em sangue como de um homem morto, e morreu toda a alma que está vivendo que havia no mar. Então, onde foi derramada a segunda taça? É a primeira pergunta que nós temos que fazer quando nós estamos estudando sobre o mar, né? Mas essa taça, ela atingiu o quê? Quando a gente vê aí essa expressão toda a alma, na verdade, está escrito aí, ó, morreu todo ser vivente que havia no mar. Algumas traduções falam de toda a alma que havia no mar. Mas a expressão aqui mais adequada é ser vivente mesmo. São relacionadas, né? Ser vivente, essa expressão que está na revista e atualizada. Então, todas as criaturas marítimas, marinhas, foram atingidas por essa segunda taça. A consumação da ira de Deus sobre o mar, significa que todas as criaturas que habitam no mar foram mortas com esta segunda taça que é derramada. Agora é interessante, irmão, se a gente pensar de um ponto de vista assim mais um pouco complexo. Vamos pensar que quando o mar é atingido, a vida humana também é atingida, ela fica muito difícil. Nós temos vários países que a base da sua economia é o quê? A pesca, né? A pesca marítima. A China se destaca, o Vietnã se destaca, né? Bangladesh se destaca e vários outros países se destacam porque grande parte da sua economia é baseada na pesca marítima. Toda criatura foi morta. Agora, eu não sei se os irmãos sabem, mas o pulmão do mundo, ou seja, o responsável por produzir oxigênio para o mundo, 54% do oxigênio que nós respiramos no planeta é produzido pelas criaturas marítimas, né? Algas marinhas, né? Corais, toda criatura, todo ser vivente que está no mar foi morto. Então isso vai atingir a vida humana também diretamente, porque 54% do nosso oxigênio vai deixar de ser produzido. Outros detalhes também que a gente poderia colocar como um reflexo disso, irmãos. Inicialmente, daqui a pouco a gente vai falar do ponto de vista profético, mas do ponto de vista prático, o reflexo também que nós teríamos é que países como o Canadá, que tem mais de 200 mil quilômetros de costa marítima, sendo banhadas em quê? Veja aí a descrição. Ficou como? Se tornou em sangue como de morto. Então as cidades costeiras vão ser gravemente atingidas em razão disso. O sangue como de morto, eu fico imaginando, ele deixa de circular, né? Ele fica uma coisa mais... cientificamente fica algo terrível mesmo. Até o cheiro, dizem, o cheiro fica aquele cheiro mais forte, né? Mas isso aí é do ponto de vista biológico, eu não entendo muito, não vou me arriscar. Mas o importante é nós vermos a extensão dessa segunda taça que é colocada aqui. Agora vamos falar do ponto de vista profético. Nós sabemos lá que no Apocalipse capítulo 8 fala que o mar foi atingido por uma montanha como que em chamas foi lançada sobre o mar, né? Essa é a segunda trombeta. Só que apenas 1/3 do mar se tornou como de sangue. Agora aqui nós temos a completação desse juízo, para termos a mais absoluta certeza de que todos os mares foram atingidos por esta taça.
Esse é o primeiro ponto que é importante colocar. Agora, quando fala em alma, né, de quem foi afetado, eu gostaria de ler o texto com os irmãos de Oséias. Vamos abrir lá rapidamente. Oséias capítulo 4, do verso 1 ao 3. Oséias 4, do verso 1 ao 3. Quem encontrou pode ler. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídio sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Então vejam aí, uma promessa do Senhor. O Senhor tem uma contenda contra a terra, porque nela prevalece só o quê? O perjúrio, o pecado. E o que vai acontecer? Os peixes do mar serão tirados, e por isso a terra se lamentará. Sabe, quando eu mencionei para os irmãos aqueles países que têm assim uma grande parte da sua economia baseada em pesca, a grande parte deles, irmãos, é país de terceiro mundo, é subdesenvolvido. Se você tira isso, você tem o quê? Fome, você tem miséria. Por isso a terra se lamentará. É interessante também que esses países, eu tomei o cuidado de fazer uma pesquisa, dos 10 países que mais dependem da vida marítima, do pescado, grande parte deles estão firmados em islamismo, hinduísmo, budismo. Então, pela idolatria, pela dureza do seu coração, eles vão colher o juízo que será lançado sobre o mar. Além do que, né, irmãos, nós vemos aí tantos países que têm os deuses dos mares, até infelizmente no nosso país, você vê aí orixás, né? Iemanjá, na virada do ano, muitas pessoas vão fazer oferendas, né, a Iemanjá. Então o Senhor vai julgar esses deuses dos mares e mostrar que eles nada são diante do verdadeiro Deus. Então o Senhor tem que fazer isso, e é santo, é justo, é perfeito esse julgamento de Deus. Vamos falar um pouco agora sobre a questão profética, pegando alguns outros textos. Vamos abrir Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10, verso 26. Eu vou pedir ao irmão que encontre um texto para mim de Zacarias capítulo 10, verso 11. Então, primeiro, nós vamos ler Isaías 10, 26. Na verdade, no Isaías, nós podemos ler a partir do verso 22 para pegarmos o contexto. E depois o irmão vai ler o capítulo 10 de Zacarias, verso 11. Vamos lá. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente dele retornará. Uma destruição está determinada, transbordando em justiça. Porque determinada já a destruição, o Senhor Deus dos exércitos a executará no meio de toda essa terra. Por isso, assim diz o Senhor Deus dos exércitos: ó povo meu, que habitas em Sião, não temas a Síria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bordão à maneira dos egípcios. Podem continuar lendo um pouco. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para os consumir. Porque o Senhor dos exércitos
suscitará contra ele o flagelo, como a matança de Midian junto à rocha de Oreb, e como a sua vara sobre o mar, que contra ele se levantará, como sucedeu aos egípcios. 26. 26. Aí nós temos que pegar o pano de fundo. A Síria, né, vindo para destruir Israel. Aí você tem a palavra do Senhor. Essa expressão aí que eu gostaria de esclarecer para os irmãos, a matança de Midian junto à rocha de Oreb. Isso fala quando Gideão e seus 300 foram enfrentar o exército assírio. Os irmãos lembram dessa passagem, né? Nessa passagem, então, eles tocam as trombetas e causa-se uma confusão, o Senhor causa uma confusão no meio do exército, que era de milhões contra 300, e eles começam a se golpear entre eles, né? E o Senhor então peleja por aquele povo e conquista a vitória sobre aquele povo. Então, nesse texto a gente vê que o Senhor ergue a sua vara, e na tradução que eu tenho aqui, que a vara do Senhor estará sobre o mar. Então fala dos flagelos e de como o Senhor, no meio desses flagelos, também atingirá o mar como julgamento para essas nações. Agora leiam aí Zacarias 10, verso 11. Passarão o mar de angústia, as ondas do mar serão feridas, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derribada a soberba da Assíria, e o cetro do Egito se retirará. Então aí, essa expressão que me chama a atenção, as ondas do mar serão feridas, relacionando-se aqui ao julgamento de Deus contra essas nações, né? A Síria e o Egito. Obviamente hoje não existe mais a Síria, mas ela é composta por aquela região do Iraque ali, né? Irã, aquela parte da antiga Mesopotâmia, que é a região desta Assíria. Então nós temos que olhar o contexto atual. Essas nações serão julgadas, e no meio desse contexto o Senhor vai atingir os mares com o seu poder. Vamos mais uma profecia? Isaías 23, 11. Encontrou? Pode ler. E ele estendeu a sua mão sobre o mar e turbou os reinos. E o Senhor deu mandamento contra Canaã para que se destruísse as suas fortalezas. Então o Senhor estendeu as mãos sobre o mar e abalou os reinos, né? Então, dentro desse contexto de julgamento, aí nós estamos falando necessariamente sobre o julgamento de Deus sobre Tiro, né? Um outro povo também, uma outra nação. Mas no contexto da profecia, fala que o Senhor estende as suas mãos sobre o mar. Então, eu estou só lendo esses textos, essas profecias, irmãos, para que os irmãos vejam que o julgamento do mar, a taça de Deus sendo derramada, a ira de Deus sendo derramada sobre o mar, esse mar se tornando como o sangue de uma pessoa morta, de homem morto, e atingindo todo ser vivente, obviamente é um julgamento que afetará as nações da terra também. Ok? Um último texto, Ageu, capítulo 2, verso 6. Ageu 2, 6. Bom, podemos ler? Pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu,
a terra, o mar e a terra seca. Ainda uma vez mais, uma última vez, farei abalar os céus, a terra e o mar. É uma promessa do Senhor, e eu acho que é interessante a expressão que é utilizada aí. Daqui a pouco, né? Em breve tempo, farei abalar. Mostrando que o tempo do Senhor fazer essas coisas, irmãos, está próximo, está chegando. Vamos agora voltar para o Apocalipse. Vamos ler o próximo verso 3, verso 4, perdão. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, que se tornaram em sangue. Então, além do mar, das águas do mar, o Senhor também vai tocar nas águas doces, assim como foi na terceira trombeta. Mas lá foi 1/3, aqui é a sua totalidade. Então, o Senhor toca com essa taça nos rios. Vamos pegar aqui para a nossa realidade, para a gente não achar que é uma coisa muito distante. O nosso grande, do qual nós nos orgulhamos tanto, né? O nosso rio Amazonas, o maior rio do mundo, será julgado. A taça de Deus será derramada sobre ele. Mas não só nos rios, porque lá no Egito o Senhor feriu o rio Nilo e ele se tornou como de sangue. Mas como é que o povo continuou bebendo água? Irmãos, se lembram? Eles abriram poços na margem. Eles foram buscar onde? Na fonte. Mas aqui o detalhe desse texto é que o Senhor, pela sua taça derramada, vai atingir tanto os rios como as fontes dos rios. Os aquíferos, né? O Brasil tem muito mais água embaixo do que na superfície. Aquífero Guarani, aquífero não sei o que lá. Muito mais água no subsolo. E eles também serão atingidos. E eu quero ler algumas referências com os irmãos. Vamos lá em Isaías capítulo 15, verso 9. Já encontramos? Que as águas de Dimon estão cheias de sangue, pois ainda acrescentarei a Dimon leões contra aqueles que escaparem de Moabe e contra os restantes da terra. Então essa profecia está se referindo aqui a Moabe, que é a Jordânia, né? E é dito nessa profecia, no verso 8, os irmãos podem ler de casa quando quiserem, que aos redores de Moabe haverá muito pranto, né? E por que vai haver pranto? Porque o Senhor vai atingir essas chamadas águas de Dimon. Alguns estudiosos eruditos da palavra falam que essa expressão Dimon, na verdade, se refere a Dibon, que está lá no verso 2. Né? Outros estudiosos dizem que não, que na verdade essa é uma região chamada Madmen, né? Mas é uma região fronteiriça a Moabe. E haverá então pranto, porque essas águas estão cheias de sangue, o julgamento de Deus, né? Veja também Isaías 26, está aí pertinho, vamos lá, Isaías 26, verso 21. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar, para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue, e não encontrará mais aqueles que foram mortos. Então, essa expressão é interessante. Deus castigará os moradores da terra. E em algumas versões diz que a terra descobrirá o sangue que embebeu. Então Deus vem para julgar a terra pelo sangue que foi derramado. Ela castigará os moradores. Irmãos, por que eu estou pegando esse texto? Porque se nós formos lá, eu vou ler aqui para os irmãos, a partir do verso 5 e 6 de Apocalipse 16, que nós estamos estudando,
vai dizer assim, o anjo vai dizer assim, Senhor, o anjo das águas vai dizer, Senhor, o Senhor é justo, porque o Senhor está dando a esse povo para beber sangue, porque eles derramaram o sangue dos teus profetas, dos teus santos, né? Então, ó, tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste coisas, porquanto derramaram sangue dos santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Então esse texto nós estamos lendo de Isaías, o Senhor se levantará do seu lugar, e irá castigar os povos da terra, e descobrirá o sangue em que a terra andou embebida. Que sangue é esse? O sangue dos seus profetas, o sangue dos santos que foram derramados. Irmãos, vamos em Apocalipse rapidamente, Apocalipse capítulo 5. Deixa eu ver aqui. Perdão, é o capítulo 6. A partir do verso 9, o irmão leia para nós, por gentileza. E havendo aberto o selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Pode continuar lendo. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando o verdadeiro é santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se contemplasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então esses mártires que surgem aí no quinto selo, pelo que eles clamam ao Senhor? Até quando, o Senhor não vai vingar, o Senhor não vai julgar, não é verdade? Porque eles, né, o sangue deles, o nosso sangue, dos que habitam a terra. Então, conforme nós lemos lá em Isaías 26, a terra se descobrirá o sangue que embebeu, como um castigo de Deus. Justo é, Senhor, porque eles mataram os teus santos, os teus profetas. Então o Senhor está dando sangue para que eles bebam. Então esta é a marca do juízo de Deus na terceira taça. A vingança de Deus, o juízo de Deus pelo sangue dos seus filhos que foi derramado pelo testemunho de Jesus. Essa é a marca clara dessa terceira taça. Irmãos, parece para nós que essa questão da morte de cristãos por causa do testemunho de Jesus é algo assim, isso aconteceu lá no tempo do Império Romano, essas barbáries. Ou nós até pensamos assim, isso é quando tiver o anticristo, a grande tribulação. Eu, estudando um pouco sobre esse tema hoje, eu achei impressionante um relatório que foi feito por uma fundação, né? Fundação para Análise dos Estudos Sociais, se chama FAES. E eles fizeram um relatório sobre a questão da liberdade religiosa, e um dado choca, irmãos. O dado, claro que nós sabemos que seria assim, mas quando a gente vê essas pesquisas, é que nós nos deparamos com a realidade. Mais de 100 mil cristãos foram mortos em 10 anos. É como se a cada dia, 20 cristãos são mortos no mundo, por causa do único e simples fato de serem cristãos, de professarem que pertencem a Cristo. Algumas nações, alguns países perseguem severamente os filhos de Deus, como por exemplo a Coreia do Norte é a campeã do ranking, e outros países perseguem os cristãos. E mais, alguns dados aqui são importantes, nós colocamos. Dentre os motivos que esse relatório levantou para as pessoas terem planejarem, arquitetarem, matarem cristãos, um dos motivos chamou a atenção dos pesquisadores, que a vontade dessas pessoas é que os cristãos sejam riscados do mundo, os seus passos
sejam apagados do mundo. É tão pura e simplesmente para que os cristãos sejam eliminados deste mundo. E onde é que os cristãos são mais perseguidos? 80%? Não, perdão. De 50 países em que os cristãos são mais perseguidos, 39 deles são países islâmicos, que têm as leis islâmicas como as suas leis nacionais. Então, a grande maior parte dos países que matam, que perseguem os cristãos, são os países islâmicos. Então, pense, irmãos, que 100 mil pessoas, 100 mil irmãos em Cristo, que foram mortos por causa do testemunho de Jesus, nos tempos agora, em 10 anos. O Filipe tem 10 anos. Então, desde quando o Filipe nasceu, até hoje, 100 mil cristãos foram mortos por causa do testemunho de Cristo. Então, quando a gente olha aqui o versículo 4 de Apocalipse, com o versículo 5, o versículo 6, todo esse contexto que nós acabamos de ler, nós vemos o Senhor julgando a terra por causa de todo esse sangue dos filhos dele, que foram derramados durante todas as eras, né? Então é algo que nos leva mesmo a pensarmos na volta do Senhor. Eu quero ler mais um texto profético com os irmãos sobre esse tema, Ezequiel 38, e aí nós vamos encerrar. Verso 22. Ezequiel 38, a partir do verso... Deixa eu ver aqui. Primeiro nós vamos ler o verso 1, para nós entendermos o contexto. Vamos lá. Nosso verso é o 22, mas vamos ler a partir do verso 1. Veio a mim esta palavra do Senhor. Leia o verso 2 também. Filho do homem, vire o rosto contra Gog, da terra de Magog, o príncipe maior, de Meseque de Tubal. Profetize contra ele e diga: assim diz o soberano, o Senhor: estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Meseque de Tubal. Tá, agora leia o verso 14, a partir do verso 14. Por isso, filho do homem, profetize e diga a Gog: assim diz o soberano, o Senhor: naquele dia, quando Israel, o meu povo, estiver vivendo em segurança, será que você não vai reparar nisso? Você virá do seu lugar no extremo norte. Você é acompanhado de muitas nações, todas elas montadas em cavalos, uma grande multidão, um exército numeroso. Você avançará contra Israel, o meu povo, como uma nuvem que cobre a terra. Nos dias vindouros, ó Gog, trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu me mostrar santo por meio de você, diante dos olhos delas. Tá, agora leia o verso 21 e 22. Convocarei a espada contra Gog em todos os meus montes. Palavra do soberano Senhor. A espada de cada um será contra o seu irmão. Executarei juízo sobre ele, com peste e derramamento de sangue. Desabarei torrentes de chuva, saraiva e enxofre ardente sobre ele e sobre as suas tropas e sobre as muitas nações que estarão com ele. Tá bom, hein? Quem é Gog? Quem é Magog? Que nação é essa? Hoje, onde está situada a Rússia, certo? E essa nação, então vamos chamar pelo nome atual, Rússia, ela terá muitas outras nações, outros países ao seu lado, aliados dela. Os persas, nós vimos aqui, aqui no Ezequiel 38 vai falar. Por exemplo, os persas vão estar aliados a ele. Quem são os persas? Irã, né? Quem mais vai estar aliado a eles? Cush. Quem é Cush atualmente? Etiópia. Quem mais? Put. Quem é Put? É Líbia, hoje, Líbia.
né? Gomer, né? Turquia. Então esses países aliados à Rússia virão em grande exército para destruir quem? Israel. E o verso 22 fala que o Senhor contenderá com eles por meio do quê? De peste. O que nós lemos hoje na primeira taça? Peste sobre os homens, não foi? Úlceras malignas. Que mais? Por meio de peste, por meio do sangue. O que nós vimos hoje? A segunda e a terceira taça, falando do juízo de Deus sobre as águas. As águas se tornaram em sangue, sangue como de pessoa morta. Então você vê que o Senhor julgará e atuará, e nós vamos ver as próximas taças que tem tudo a ver com essa profecia aqui, porque o Senhor vai falar também que virá contra eles como chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo. Tudo isso está se referindo a outras taças que nós vamos ler mais adiante. Então, o Senhor, no meio do seu juízo, derramar das suas taças sobre aqueles homens que têm a marca da besta e que se prostraram à imagem dessa besta, né? Ele vai julgar as nações e destruí-las, né? Esses povos. E toda essa, eu gostaria de fechar com os irmãos, todo o auge desse julgamento, da consumação da ira de Deus sobre essas nações, será lá no capítulo 19 de Apocalipse. Então é como se a gente pegasse o capítulo 19 de Apocalipse, a partir do 16 aqui, que são essas taças, e encaixasse tudo dentro das 7 taças, só para a gente ter uma ideia de como elas vão se desenvolvendo daqui para o final do livro. Então, as taças da ira de Deus, elas estão acontecendo no mesmo momento que Apocalipse 16, 17, 18 e 19 estão acontecendo. Não é assim, você derrama as taças, depois vem o 17, depois que é o julgamento da Babilônia, né? E 18, depois é o 19. Não, tudo vai estar junto. Isso vai estar acontecendo quase que simultaneamente, fazendo parte do derramar das taças da ira de Deus, a consumação da ira de Deus sobre a terra. Amém, irmãos? Ficou confuso? Ficou? Os irmãos entenderam? Então, na próxima reunião, a gente avança aqui nas outras 4 taças que serão derramadas. Amém? O irmão Moisés está dizendo aqui que era no ano que vem só. Vamos orar ao Senhor? Senhor, muito obrigado por esse dia. Senhor, alerta os nossos corações. Ao mesmo tempo que nós vemos esse quadro de julgamento do Senhor, nós podemos ver a Tua glória. Podemos ver que o Senhor não se esqueceu, de nada está acontecendo. E Senhor, como é importante para nós, glorioso para nós, vermos que fomos guardados desse julgamento terrível que virá sobre o mundo inteiro, porque nós estamos em Cristo. O Senhor Jesus é como aquela arca que abrigou a Noé e a sua família, enquanto o Senhor julgava o mundo inteiro com dilúvio. Agora o Senhor vem para uma consumação, um julgamento final, definitivo. A sua ira sendo manifesta sobre o homem rebelde, sobre o mundo inteiro, Senhor, sobre as nações, mas o teu povo vitorioso em Cristo estará guardado nesse julgamento. Graças te damos, Senhor, pela obra que o Senhor realizou, porque senão estaremos sujeitos a esse julgamento, Senhor. Estaríamos sujeitos a essa terrível e gloriosa época em que o Senhor se manifestará. Por isso nós te agradecemos e te louvamos quanto a essas 3 taças que nós estudamos hoje. Senhor, obrigado pela porção e a medida que o Senhor nos revelou. Agora que possamos ser fiéis a esta medida, nos lembrarmos o porquê vem a taça sobre a terra, a taça sobre os mares, a taça
sobre os rios e as fontes das águas, Senhor. Que nós possamos refletir, meditar o quanto o Senhor é perfeito no seu julgamento. Em nome do teu Filho amado Jesus é que nós te pedimos. Esta é a nossa oração, em agradecimento e em louvor. Em nome de Jesus. Amém.